Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Massoners Tech. Tudo bem? Então vamos lá. Antes da gente começar, iria pedir para que nos sigam no Instagram, certo? O Instagram da Máxima Assistec, ele caiu, a gente está tentando recuperar, mas enquanto a gente não consegue, a gente vai utilizar o Instagram com o seguinte nome, Máximo Assistec, underline, oficial, certo? A gente vai deixar aqui. Nos sigam, né? Porque a gente tinha 1.000 e poucos seguidores e agora vai começar do zero, né? Então, para fortalecer a página, né, vai ser interessante vocês nos seguirem e compartilhar o vídeo, certo? Então, vamos lá. O aparelho em questão é um Mi 11 Ultra. Esse celular é do Erics. Ele comprou o aparelho no AliExpress e assim que chegou, parece que ele usou o celular durante 30 minutos. Esses 30 minutos que ele usou o celular, ele reiniciou e depois que reiniciou já não funcionava mais o Wi-Fi. E aí falou que em alguns momentos o celular também funcionava o Wi-Fi, ou seja, era intermitente. No caso, o aparelho já está com um bootloader desbloqueado porque provavelmente o cliente tentou alguns procedimentos via software para tentar resolver o problema, mas no caso não resolveu. Vamos atentar para o seguinte fato, que esse é um celular top de linha, certo? Nessa situação aqui, a gente não recomenda que leve para uma assistência que não tem especialização, certo? Porque o reparo no processador, ele é bem delicado e às vezes você só tem uma chance, certo? Não dá para você ficar refazendo esse processo porque é arriscado trabalhar com o processador do celular. Além do mais, o procedimento ele não é somente o rebalem do processador, né? Você precisa lidar com as diversas situações, né? Você precisa lidar com os diversos problemas que podem ocorrer durante o processo, né? Durante o processo de rebalem do processador. Então não é algo tão simples assim. Esse trabalho aqui ele realmente é extremamente especializado e por causa do custo do aparelho a gente não recomenda levar para uma assistência, a não ser que você, no caso, tenha certeza, tenha feito uma pesquisa muito bem feita de onde levar o aparelho. Porque a gente sabe, né, que a gente tem um problema de prestação de serviço, e se, dependendo do local onde o aparelho for levado, pode ser que danifiquem o aparelho, né, dificultem a situação a ponto de nem ser mais reparado, ser possível o reparo do aparelho. A respeito da falha, algumas pessoas falam a respeito de pasta térmica, a respeito da resina que é utilizada, a respeito da qualidade da solda. O pessoal faz bastante dessas afirmações pro Poco X3 Pro. E o pessoal sai aplicando para outros aparelhos, né? A gente não concorda com essas afirmações, só para vocês saberem por quê. Porque a gente não tem evidências, certo? A gente não tem evidências de que tem um problema na solda, né? Na qualidade da solda, né? A gente não tem evidência de que tenha algum componente químico na resina ou alguma coisa assim, entendem? A gente não tem evidência de que a pasta térmica é de baixa qualidade ou tem algum problema nela, certo? Então a gente não faz esse tipo de afirmação, pois não temos provas disso, certo? O que a gente sabe é que é uma falha de solda na CPU desse aparelho. Não é o primeiro Mi 11 que a gente faz com essa falha, certo? Então a gente sabe que ele tem uma falha de solda no processador e vai fazer o rebalem do processador, certo? Essa falha de solda, ela ocorre. Ela ocorre, pode ocorrer com qualquer aparelho. No caso do Poco X3 Pro é crônico, nesse aparelho ainda não dá para determinar se é crônico, porque são poucos os casos. Então, por exemplo, essa falha de solda do processador pode ter ocorrido em várias etapas na cadeia de produção, certo? Ali onde é fabricado, sei lá. Então, na cadeia de produção pode ter falhado dentro do bloco inteiro, livros assim, pode ter falhado em vários processos assim, pode ter ocorrido a falha e não dá para dizer, por exemplo, que é exatamente a resina. Entendeu? É algo extremamente complexo, não é algo tão simples assim. Então vamos caracterizar a falha. Então, primeiramente, mostrar que é o Mi 11, né? Mi 11 Ultra. O Wi-Fi ele está como desativado. E se a gente ativa ele,
Então aqui ele chega a informar, vamos dizer assim, fui ativado, mas não encontra rede nenhuma. Mas de fato mesmo, esse Wi-Fi ele não foi ativado. Veja só, quando volta aqui, ele já diz novamente que o Wi-Fi está desativado. Ou seja, ele não chega de fato a ativar o Wi-Fi. A gente fez o checklist desse aparelho e ele não apresentou nenhuma outra falha além do Wi-Fi. Mas, no período que ele ficou aqui na bancada, ele reiniciou uma vez. Assim como o cliente informou que o celular reiniciou e depois pode funcionar o Wi-Fi. Aqui é um pouco complicado, tá? Descobrir o fato dele reiniciar, mas como a gente verificou que o celular tem uma falha de solda na CPU, a CPU, vamos dizer assim, é o cérebro do celular, né? Então ela vai controlar tudo. Então uma falha de solda ali, por exemplo, pode causar reinício. Então a estratégia aqui é realmente o rebalho do processador e verificar se todas essas questões foram solucionadas no checklist de saída. Certo? Então a gente vai desligar o aparelho e vai aquecer essa placa, né? Então a gente tem um pré-heater, a gente aquece a placa por quê? Quando o celular ele tem uma falha de solda e você aquece essa placa, é óbvio, com uma temperatura controlada, a solda, a esfera, ela costuma dilatar, certo? E essa conexão ela é refeita, né? Então, onde tinha um trinco, né, é forçado ali pela expansão do metal, que no caso do estanho, e você tem uma conexão provisória, certo? Então, o celular vai funcionar durante alguns segundos, ou alguns minutos, e depois para. Então, o que a gente vai verificar aqui é que a gente vai aquecer a placa aqui, provavelmente o Wi-Fi ele já vai encontrar as redes. Mas mesmo assim, se não encontrar, a gente vai continuar o procedimento, porque a gente sabe que isso é uma falha de solda na CPU. Então, nesse caso aqui, mesmo com o ME que a gente fez, ele não voltou, certo? Então, a gente vai seguir com o procedimento. Vejam só como a placa do celular é, certo? O processador está nessa região aqui, a gente tem fita metálica, certo? Aqui tem um pouquinho de pasta térmica que está no chassi, né, da tela. E no caso, a gente refaz esses acabamentos aqui após o procedimento. Inclusive, coloca a pasta térmica nova. Esse daqui é o processador do celular. Então aqui a gente tem a memória RAM e embaixo tem o processador. Então, esses componentes aqui que vocês observam, esses componentes aqui, eles são capacitores. Então, aqui embaixo desse processador tem quantos capacitores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Tem 7 capacitores. É comum, em alguns vídeos aí, o pessoal, eles arrancarem esses capacitores, tá? Só que não é adequado remover esses capacitores, porque eles têm um propósito. E é óbvio que quando você tira esses capacitores, esse propósito, né,
se vai. Então, talvez você tenha alguma instabilidade no sistema e tenha algum problema relacionado. Talvez não a curto prazo, mas sim a longo prazo. Então, a gente não remove esses capacitores, tá? A gente deixa eles aqui e faz a limpeza do processador normalmente. Pronto. Então, quando a gente fala de rebaling, né, é a gente fazer essas esferas novamente. Então, por exemplo, aqui, se vocês observarem, né, é uma superfície plana, aqui não. Aqui já tem uma esfera. Então, é essas esferas que a gente vai fazer novamente, né? A gente tira a antiga, que é uma solda ali de free, e coloca uma nova, faz uma nova. Então é isso, a gente fez o rebalho do processador, certo? Com todo o cuidado necessário. E assim que a gente ligou o aparelho, né, ele já constava o Wi-Fi ativo. Certo? Então agora a gente ativa o Wi-Fi e ele já encontra a rede. Certo? No caso, aqui ele está sem antena, mas o roteador está exatamente aqui na minha frente, está a meio metro de mim, né? Então, a rede daqui, no caso, né, da região aqui de baixo, é o laboratório e está cheia a conexão, né? Então, vamos conectar no Wi-Fi. E ele já conectou. Então é isso, né? Então quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, né, no Google, ele aparece todas as informações certinho, está funcionando certinho o Wi-Fi, certo? Então é isso. Atentando-se para o fato que esse é um serviço extremamente especializado, certo? Então vamos ficar bem atentos a isso para não levar o equipamento em qualquer lugar, né? Pesquisem certinho a respeito da assistência, né? Preferencialmente a Máximas Tech, claro, mas dependendo da região que a pessoa estiver, né? Verifique lá a qualificação da empresa no Google, que tipo de material que a pessoa divulga, né? Por exemplo, no Facebook, no YouTube, se a empresa, no caso assistência, se ela tem especialidade, no caso, em reparo de placa, certo? Aqui a gente já pode dizer que o reparo foi um sucesso, porque qual é o problema questionado? O Wi-Fi. Então a gente fez o reparo do Wi-Fi, fez o reparo do processador e a gente já tem o Wi-Fi funcionando aqui, né? A gente já vê que ele ativa, que ele encontra todas as redes certinho. Então o Wi-Fi ele voltou a funcionar, era aquilo mesmo que a gente suspeitava, uma falha de solda no processador, então a gente fez o procedimento e já está funcionando certinho. Mas toda interferência que a gente faz na placa pode ser que algo aconteça ali, né? Então pode ser que tenha algum problema no celular ainda. Então por isso que a gente fala assim, o celular não está pronto, né? Porque a gente vai precisar limpar a placa ainda, precisa ser feito o checklist de saída para saber se todas as funções dele estão ok. Né? Depois que é feito o checklist de saída, a gente faz a finalização da placa. A gente mostrou lá no começo como que essa placa era, certo? Depois a gente vai colocar aqui como que ela sai, para vocês saberem mais ou menos como que é o nosso padrão de trabalho. Então a gente vai recolocar aquela fita metálica, a gente vai colocar termopad novo, vai colocar pasta térmica e o celular passa por alguns outros testes ainda. Mas, em primeiro momento, a gente pode dizer que o reparo foi um sucesso. É isso, a solução existe.